Muito bem, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, estamos aí há 21 anos no ar, né? Graças a Deus, um programa que começou lá no começo deste novo século e sempre trazendo informação importante, trazendo conteúdos, e isso é que mantém esse programa já há tantos anos, né, no ar e vários veículos de comunicação, e hoje, claro, também sendo muito assistido, sendo muito prestigiado na internet, nos canais que aí a mídia eletrônica, que as redes sociais estão permitindo, e graças a Deus, né, hoje nós temos uma realidade que não é apenas a grande mídia que nos conduz, né, que nos informa ou desinforma, como está acontecendo hoje no Brasil. Bom, e nesse espaço eu estou recebendo aqui a Bianca Ramos. A Bianca Ramos, ela é gerente de perícia contábil da Russell Bedford, que é nosso parceiro aqui no programa. Graças a Deus a Russell está tendo um bom retorno nisso, segundo o Bruno aí, né, que é o nosso diretor lá. E esses assuntos, claro, esses assuntos são importantes para você que é empresário, você que já é empresário, pequena, micro, grande empresa, aquele que está tentando hoje entrar no mercado de trabalho através da pessoa jurídica, sendo empreendedor. E para você é importante esses assuntos como esse, o que a Bianca Ramos traz aí da questão da perícia contábil. Bianca, muito prazer em tê-la aqui no programa, né? Prazer, Silvio, bom dia. E é muito legal porque a maioria dos representantes da Russell, como todo o mercado de trabalho hoje, tem mais mulheres, né, do que homens. E as mulheres estão ocupando o seu espaço não por serem mulher, isso que é importante dizer, pela capacidade. A mulher tem capacidade e ela está hoje se estabelecendo no mercado pela sua capacidade, pela sua criatividade, pela sua honradez, pela sua dignidade, pela sua força, né, pelo seu poder. Isso que é importante. Então, eu sempre parabenizo a Russell porque deu essa oportunidade e as mulheres hoje representam muito bem a empresa. Bom, o que é uma perícia contábil, Bianca? Bom dia, Silvio. A perícia contábil, ela analisa, investiga, né, dados e através de um laudo pericial, um parecer contábil, ela demonstra inconsistências em cálculos, né, corrige e apresenta ali como esse cálculo foi estruturado, como ele foi feito, né? Normalmente, a gente recebe demandas de perícia contábil de um processo judicial, mas não necessariamente precisa vir, né? Muitas vezes as empresas elas buscam corrigir, analisar algum cálculo, até revisar uma folha, né, de pagamento da empresa, revisar recolhimento de FGTS, por exemplo, antes, né, de surgir um processo. Não necessariamente, então, precisa vir de um processo, mas nossa demanda hoje, na maioria, ela é ou de processos. E uma demanda que tem sido muito alta nesses últimos tempos é a revisão de FGTS, que são porque as empresas, existem muitas diversas formas de recolhimento, né, de FGTS, e isso acaba causando distorções, né, na caixa. Então, muitas vezes as empresas acabam sendo cobradas por valores que já foram pagos de alguma outra forma. Indevidamente, né? Exatamente. E, aliás, é muito importante tu colocar isso, viu, Bianca, porque esse é um momento importante na economia. E eu vejo aí pelo noticiário que esse envolvimento das empresas com a fundo de garantia, pagamento no pagamento, recolhimento no recolhimento, recolhimento a mais, recolhimento não recolhimento, recolhimento a menos, isso é importante porque a empresa ficaria, então, legalmente bem estabelecida, porque, claro que a empresa quer pagar aquilo que é legal, o que é Sim. certo pagar. Ela não quer nem pagar o menos e nem o mais. Então, esse é o fruto desse trabalho da perícia contábil. Isso é importante para a saúde financeira da empresa também, né? Sim, com certeza. E são valores extremamente altos, né, Silvio? Sim. Porque hoje a gente trabalha com FGTS trintenário, então a gente tem aí valores, imagina, de 30 anos corrigidos até hoje. Isso a gente está falando de dívidas de milhões na grande maioria da empresa, né? A gente chega a ter contratos de bilhões, enfim, depende do número de funcionários da empresa, né? Mas quando a gente faz esse tipo de cálculo, a gente retroage 30 anos em todos os funcionários, aqueles que foram admitidos, né, e já foram demitidos, os que estão ativos, para revisar todo esse cálculo. O que acontece é que, normalmente, quando as empresas quando elas têm essa dívida e são cobradas pela Caixa, os contratos de parcelamento da Caixa, eles demonstram a dívida total, né, que a empresa tem e faz um parcelamento. E a empresa paga esse parcelamento sem saber, né, qual funcionário que está sendo incluído aquele valor ou não está. Então, elas procuram uma empresa de contabilidade para demonstrar esse cálculo a fundo. E daqui a pouco ela vai ser cobrada também de 2 ou 3 vezes, né? Esse é o problema. Claro, isso, exatamente. Porque o que acontece? Nesses 30 anos pode ter ocorrido diversas formas de recolhimento.
O funcionário pode ter entrado com uma ação judicial contra a empresa, numa ação coletiva ou numa ação individual, pode ter entrado e pedido uma dessas verbas que seria o recolhimento da FGTS, da contratualidade. Então, isso pode ter sido pago em algum processo judicial, né? A Caixa pode não ter sido autuada desse processo, então a Caixa também não tem conhecimento, né, desse valor, mas foi pago. Porque o momento em que a empresa realiza um depósito, né, num processo judicial e a Caixa não é autuada, mesmo que a pessoa consiga receber esse valor, né, consiga sacar na Caixa, porque ela tem como sacar através da conta dela, a Caixa ela não destina aquele valor para título de FGTS se a empresa não informa isso para ela, né? Então, a Caixa acaba não tendo esse conhecimento, ela não bate essas contas e acaba fazendo uma cobrança novamente, né? Então, é preciso ir atrás dessas outras modalidades e ver o que realmente é devido daquele funcionário, né? Isso é importante, tu falaste uma coisa aí do Fundo de Garantia, que no caso que estamos falando, essa demanda, né, por essa questão da perícia contábil em relação ao Fundo de Garantia e à Caixa Econômica Federal. Mas é importante também dizer o seguinte, que as empresas que estão recentemente abertas, que vão abrir também, elas precisam ter esse conhecimento, né, e essa, digamos assim, essa assessoria para não terem daqui a 10, 15, 20 anos um problema semelhante e aí um problema mais grave, agravado, sobretudo pelo tempo, pelas correções e juros. Com certeza. E também porque muitas empresas, né, em 30 anos, imagina, é muito tempo, muitos funcionários passam pelo setor, né? E daqui a pouco não tem um processo bem estabelecido de como vai ser feito esses pagamentos e um controle, né, de como foram feitos os pagamentos do passado, é um risco muito grande para as empresas. O que acontece, e existem outras formas além dessa de processos judiciais, onde podem ter sido pagos os recolhimentos e ainda assim a empresa está sendo cobrada. Por exemplo, o que eu vejo bastante também é mais de uma conta. Hoje a gente consegue fazer uma conta na Caixa e destinar mais de uma matrícula para aquela pessoa. Então, a gente tem uma conta vinculada, a gente consegue destinar mais de uma matrícula se a pessoa, né, trabalha como professor, por exemplo, que tem mais de uma matrícula, e a gente paga cada recolhimento na sua matrícula. Mas ocorre que, no passado, as pessoas faziam uma conta, depositavam de mais de uma matrícula de um professor, por exemplo, né, que é o caso que a gente está falando, e era depositado e na hora de puxar um extrato não era considerado todos aqueles valores. Então, num processo judicial, por exemplo, quando a gente vai calcular a FGTS ou até o próprio Ministério do Trabalho, às vezes dá esse desencontro de matrículas, pode ser que a pessoa tenha mais de uma conta vinculada na Caixa ou não, depende do que foi feito, né, pelos funcionários na época na empresa, e pode ser que esteja sendo considerado só uma conta. Então, existem outros recolhimentos, além daqueles ali, de uma outra conta da mesma pessoa que não está sendo considerada. Isso também é um outro ponto importante a ser considerado. E aí, todas essas distorções, essas formas de pagamento diferentes, né, onde a Caixa não está sendo comunicada, né, ou acaba não fazendo esse levantamento, faz com que a gente tenha uma distorção nesses valores. O que eu vejo também bastante, hoje a gente trabalha com essa questão, a FGTS na Hustle a gente faz por automatização, né? Hoje a gente consegue trazer os extratos da Caixa, porque como é que a gente faz esse cálculo, né? A gente precisa das contas vinculadas da Caixa, mês a mês, de todos os funcionários da empresa, né, nos últimos 30 anos. A gente pega os contra-cheques dessas pessoas, né, ou folha registro desses 30 anos, a gente analisa quanto que era devido de FGTS na época e quanto de fato foi pago. Atualiza esse valor restante, né, e vê quanto que é a dívida que a empresa realmente deve. E nisso a gente identifica nos extratos que vêm, às vezes, mais de uma conta da mesma pessoa. Chega a ter 5, 6 contas da mesma pessoa, só que na própria conta da Caixa, às vezes os funcionários eles cadastram com um nome equivocado, erram uma letra ou abreviam o nome da pessoa. Então, às vezes a pessoa tem 5 contas, é o mesmo funcionário, é a mesma pessoa, só que tem 5 nomes distintos ou às vezes completamente diferentes. Assim, a pessoa trocou de gênero, a pessoa se separou, né, e foi criada uma nova conta. Então,
Tudo isso faz com que fique confuso para bater esses valores, né? Então, o próprio Ministério do Trabalho, quando realiza esses cálculos para fazer a cobrança para a empresa, acaba que sem uma perícia minuciosa, né, não é possível bater um a um, puxar todos os extratos das pessoas, identificar quais os nomes que trocaram, né? Então, isso acontece bastante também. A gente tem reduções absurdas de valores que são cobrados relativos à FGTS, porque realmente existem muitas formas de recolhimento que não são consideradas na cobrança. Perfeito. Está havendo aí um chamamento, pelo menos na imprensa, aí, né, de que as pessoas que saíram das empresas, recolheram, já inclusive retiraram parte do fundo de garantia, o fundo de garantia que estava lá, elas têm direito a esta reposição nesse tempo? Sim. Tem um cara que se aposentou há 20 e poucos anos, de lá para cá. O que acontece? O recolhimento ele vai ser devido para o funcionário de acordo com o período que ele trabalhou. Então, todos aqueles meses são devidos dele, independente se ele sacou ou não. Então, ele pode ter sacado a qualquer momento, né? Pode não ter identificado, né? Porque às vezes o funcionário só saca o valor, ele não confere, né? Então, ele saca o valor que está na caixa, mas a qualquer momento esse valor pode ser restituído a ele. Tanto que a gente nesses cálculos que a gente faz de FGTS trintenário, muitas vezes os funcionários já nem estão vivos mais. E a gente mesmo assim calcula, né, e tem que fazer esse pagamento, né? Porque normalmente não são ações individuais que vêm, né? A gente recebe essas demandas onde ou a empresa foi autuada pelo Ministério do Trabalho para pagamento, né? Ou a Caixa ali mandou esses contratos de parcelamento para a empresa, ou algum sindicato que colocou na justiça. Mas normalmente a gente recebe esses cálculos em grande volume que envolvem absolutamente todos os funcionários. Os que já sacaram FGTS, que não sacaram, e a gente corrige. Claro, a gente não paga em duplicidade, né? Então o valor não vai ser pago de novo aquilo que o funcionário já sacou. Mas os valores onde não foram pagos na época, eles são pagos e corrigidos, né? Esse que é uma questão também. A gente tem processos hoje, a Caixa, o índice oficial da Caixa hoje de atualização é a JAM 3%, né? Que é um juros de 3% ao ano, né? E o índice da JAM, que é um índice relativamente baixo, né? Que a gente tem hoje de correção. Em muitos processos de FGTS, os juízes mandam atualizar pelo IPCAE. Eu tenho um processo hoje que está conosco, que a gente está executando o serviço, que foi atualizado pelo IPCAE juros de 1%. Então, o IPCAE é um índice extremamente alto, né, muito diferente da JAM, com 1% de juros, imagina, há 30 anos para corrigir esse valor. Então, a dívida ela fica extremamente alta e muitas vezes ela acaba não sendo corrigida por esse índice da Caixa. Na verdade, o trabalho de vocês ele é corretivo, né? E também é preventivo. E quem faz a prevenção depois evita a correção, é isso? Com certeza. As empresas são muito cobradas por essas questões da Caixa, né? A Caixa, principalmente, elas não conseguem emitir certidão, né? Então, realmente... A empresa realmente fica travada e acaba tendo que pagar às pressas, né? Esse que é o problema. Esse é um grande golpe que dá nas empresas, então é preciso ter essa prevenção, né? E quando tem esse problema já grave, fazer esta correção. E a Russell, através da sua área de perícia contábil, faz esse trabalho muito bem feito. Alguma outra coisa a mais, Bianca? Acho que é isso, Silvio. A gente ressaltar a importância, né, dessa revisão de FGTS, dessa prevenção, né, que as empresas podem ter, que é extremamente importante para não onerarem valores no futuro e não ter que... comprometerem a saúde financeira da empresa. Exatamente. Tendo que ir às pressas, né? Muitas vezes não dá tempo de corrigir ou de fazer um trabalho nesse tamanho, né? A empresa precisa acabar pagando antes. Bianca, obrigado pela tua presença. Muito obrigada. Sucesso lá na Russell. Obrigada, Silvio. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.